Olá, paz seja convosco, bem-vindos à Metodologia do Trabalho Acadêmico, capítulo 3. Formas básicas para a apresentação de pesquisas. Neste capítulo, exploraremos juntos o fascinante universo dos textos acadêmicos, um componente essencial na trajetória de qualquer pesquisador. Aqui vamos entender a importância de saber comunicar nossas ideias de forma clara e precisa, seja por meio de artigos científicos, TCCs, resenhas ou outros formatos de trabalhos. Cada um desses textos tem um propósito distinto, mas todos têm em comum o objetivo de compartilhar o conhecimento com o mundo acadêmico. À medida que nos aprofundamos neste capítulo, aprenderemos como a escolha do formato adequado de trabalho pode influenciar diretamente na qualidade da comunicação científica. Discutiremos as estruturas de artigos, a produção de resenhas, críticas e a importância do TCC como um marco significativo na conclusão de um curso acadêmico. Além disso, veremos que a prática constante e a aplicação de normas e métodos são essenciais para o sucesso em qualquer produção científica. Este capítulo será uma oportunidade de explorar não só as normas e estruturas exigidas, mas também de entender como cada formato de trabalho acadêmico contribui para a construção de conhecimento científico. Que esta jornada de aprendizado seja enriquecedora, guiando-nos rumo à excelência acadêmica e ao aprimoramento contínuo. Introdução ao capítulo 3. No capítulo 3, abro as portas para um universo diversificado de estilos de escrita acadêmica. Ao longo desta sessão, exploro como diferentes tipos de textos desempenham papéis essenciais em contextos variados. Divido-os em três grandes grupos: os textos literários, os textos oficiais e comerciais, e os textos científicos. Os literários são voltados para a arte da palavra, buscando mais do que apenas transmitir ideias, mas criar uma experiência estética. Em contraste, os textos oficiais e comerciais são mais diretos e formais, com foco em documentar e comunicar informações de maneira precisa em ambientes profissionais. O cerne deste capítulo, no entanto, está nos textos científicos. O objetivo principal aqui não é apenas relatar resultados, mas também descrever todo o processo de pesquisa, assegurando que cada dado e conclusão sejam transmitidos de forma clara e precisa. Analiso a complexidade envolvida na elaboração de teses, dissertações, artigos e resenhas, apresentando as diretrizes e estruturas que moldam a produção científica. Ao guiar o leitor por esses processos, enfatizo a importância de entender e seguir os padrões exigidos para garantir a qualidade e a relevância do trabalho acadêmico. Ao explorar a diversidade textual, percebo que a escrita acadêmica se organiza em três grandes grupos, cada um com um propósito específico. Primeiramente, os textos literários, que têm como principal objetivo a criação artística, não se limitam a uma simples comunicação de ideias. Eles buscam recriar e interpretar o mundo utilizando a linguagem de maneira expressiva e criativa. São exemplos de textos literários as fábulas, contos, crônicas e romances que envolvem o leitor em uma experiência estética. Em seguida, os textos oficiais e comerciais, diferentemente dos literários, esses textos têm uma função pragmática e formal, usados em ambientes profissionais e administrativos como memorandos, ofícios e cartas comerciais. Seu foco é garantir uma comunicação clara e documentada, essencial para a organização de processos em contextos formais. Por fim, os textos científicos, que são o cerne do nosso estudo,
tem como principal característica a busca pela exatidão e autenticidade. Ao contrário dos literários e comerciais, esses textos visam transmitir dados corretos e precisos, refletindo o rigor necessário nas metodologias de pesquisa. A distinção entre esses grupos de textos é crucial para entendermos suas funções e a forma de comunicação que cada um exige. Ao adentrar no mundo dos textos literários, vejo-os como autênticas obras de arte que vão além de simplesmente transmitir informações. Eles têm um propósito artístico profundo, buscando não apenas expressar, mas recriar e reinterpretar a realidade por meio da linguagem. Esses textos se destacam pela maneira como capturam a essência da experiência humana, tornando-se algo mais do que palavras no papel. No universo literário, encontro formas que despertam diferentes emoções e reflexões. As anedotas arrancam risos com sua simplicidade, enquanto as fábulas carregam lições morais que atravessam gerações. As sagas e lendas me transportam para mundos imaginários e os contos exploram as complexidades da psique humana. As crônicas, por sua vez, capturam a realidade cotidiana, dando profundidade a momentos simples. As novelas e os romances, com suas tramas intricadas e exploração das relações humanas, também têm seu papel fundamental, assim como os poemas, que encantam com suas palavras entrelaçadas em ritmos e rimas, criando uma verdadeira melodia literária. Todos esses textos têm o poder de provocar emoções, desafiar percepções e oferecer experiências estéticas que fazem da palavra uma verdadeira arte. Dentro do vasto mundo da escrita, os textos oficiais e comerciais têm uma função essencial na comunicação formal em ambientes profissionais. Ao contrário dos textos literários que buscam provocar emoções, esses textos têm uma abordagem pragmática e estruturada. Eles são projetados para facilitar a troca de informações de maneira clara, precisa e respeitando as normas de formalidade. O memorando, por exemplo, é uma forma concisa de comunicação interna, fundamental para a troca de informações dentro de uma organização. Já o ofício, mais solene e protocolar, é utilizado para comunicações externas. Além disso, o requerimento se destaca como uma solicitação formal essencial para transações oficiais, enquanto os pareceres e memorais são ferramentas importantes em processos decisórios e históricos institucionais. As cartas comerciais, por sua vez, são vitais para estabelecer e manter relações comerciais, sendo um elo entre empresas e seus parceiros. Esses textos não são apenas burocráticos, mas sustentam a eficácia das interações profissionais. A escolha precisa das palavras e a clareza das intenções e a obediência às formalidades são imprescindíveis para garantir que a comunicação seja eficaz e a estrutura organizacional funcione adequadamente. Ao explorar os textos científicos, vejo que sua função vai além da simples comunicação de ideias. Eles são uma ferramenta meticulosa e precisa, moldada para transmitir dados corretos e autênticos. A característica central desses textos é a sua busca pela exatidão, refletindo a responsabilidade de comunicar informações que contribuirão para o avanço do conhecimento coletivo. A escrita científica exige um compromisso com a correção, como aponta o autor Santos. Escrever textos científicos é comunicar corretamente dados corretos. A comunicação científica não é apenas uma formalidade, ela é vital para o desenvolvimento da pesquisa. Relatar os resultados de uma investigação não só compartilha descobertas, mas também
é o alicerce da construção do conhecimento em uma sociedade. A clareza, precisão e honestidade intelectual são as pedras fundamentais que sustentam os textos científicos. Esses textos podem assumir várias formas, como resenhas, relatórios, monografias, artigos e papers, cada um com seu formato e finalidade específicos, mas todos com o mesmo compromisso com a rigorosidade. Escrever neste contexto é mais do que uma habilidade técnica, é um compromisso com a verdade e com o progresso da ciência. Cada palavra cuidadosamente escolhida constrói a narrativa da descoberta humana. No cerne da produção científica e acadêmica, a principal missão é transformar a pesquisa em palavras transmitidas não apenas os dados, mas as descobertas e insiders com clareza e precisão. O trabalho científico ou acadêmico não é uma simples formalidade, mas uma tarefa cuidadosamente elaborada para garantir que o conhecimento seja comunicado de maneira eficaz e verdadeira. Como enfatizam os autores Servo e Bervian, o objetivo central é comunicar corretamente dados corretos e cada palavra utilizada tem a função de transmitir não só a informação, mas também a verdade de forma clara e autêntica. Ao relatar os resultados de uma pesquisa, o cientista ou acadêmico não está apenas compartilhando descobertas, mas também adicionando novos tijolos à construção do conhecimento humano. Esse processo de comunicação vai além da habilidade técnica e ele é uma responsabilidade ética fundamental para o progresso da sociedade. A escolha da linguagem no trabalho científico não se resume a um estilo, mas reflete um compromisso com a clareza e a precisão e a integridade do conhecimento. Portanto, o trabalho acadêmico é de fato a arte de comunicar o conhecimento, e essa comunicação precisa ser realizada com responsabilidade, compromisso e rigor ético. A vasta gama de trabalhos científicos reflete a complexidade da pesquisa acadêmica e a diversidade de formas de comunicar o conhecimento. Cada tipo de trabalho científico possui um objetivo específico e uma estrutura que responde a uma necessidade particular dentro da academia. A tese, por exemplo, é fundamental para a obtenção de graus avançados como doutorado ou livre docência. Ela exige uma pesquisa original e uma defesa robusta de ideias, visando uma contribuição substancial para o campo do estudo. A dissertação que acompanha o mestrado foca em uma pesquisa profunda e meticulosamente estruturada sobre um tema específico com forte embasamento teórico. Já as monografias ou trabalhos de final de curso abordam temas mais restritos e servem como exercícios de raciocínio científico com uma revisão bibliográfica ou pesquisa focada. O trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, encerra o ciclo acadêmico de cursos livres, sendo um estudo que, embora menos profundo, exige clareza e objetividade. Por fim, os artigos científicos são concisos, mas com grande potencial de gerar novos insights, sendo fundamentais para o avanço do conhecimento em áreas específicas. Cada formato, de maneira única, contribui para a evolução da pesquisa acadêmica. No campo acadêmico, a tese e a dissertação representam os picos mais elevados na busca pelo conhecimento. Ambos os trabalhos são essenciais para a obtenção de graus avançados como doutorado e mestrado e exigem habilidades acadêmicas excepcionais. A tese, que é um marco fundamental para a conclusão do doutorado ou da livre docência, não é apenas uma recapitulação de ideias pré-existentes, mas sim uma contribuição nova e original para a ciência. O pesquisador deve apresentar uma ideia inédita,
apoiar sua tese com dados e argumentos sólidos e demonstrar de maneira convincente a veracidade de sua descoberta. A tese é uma jornada intelectual que vai além do simples aprendizado. Ela é uma afirmação ousada com o objetivo de expandir o conhecimento existente. A dissertação, por sua vez, é o trabalho que culmina no grau de mestre e, embora também envolva um processo rigoroso de pesquisa, foca em uma análise profunda e ordenada de um tema ou programa específico. Sua principal ênfase está na fundamentação teórica e na sistematização do conhecimento. A dissertação não exige a mesma originalidade da tese, mas ainda assim deve ser clara, objetiva e bem fundamentada. Ambas, tese e dissertação, são marcos fundamentais no desenvolvimento acadêmico e científico. A jornada acadêmica passa por etapas vitais e as monografias e os trabalhos de graduação desempenham um papel fundamental nesse processo. As monografias, também conhecidas como trabalho de formatura ou trabalho de final de curso, envolvem um estudo minucioso sobre temas restritos. Elas são como lentes de aumento sobre um ponto específico, incentivando o raciocínio científico ao exigir uma análise profunda e organizada do tema escolhido. Ao realizar uma revisão bibliográfica ou literária, o estudante não apenas adquire conhecimento, mas também contribui para o entendimento coletivo da sua área de estudo. Esse tipo de trabalho não é apenas um estudo, mas uma exploração aprofundada e analítica. Por outro lado, os trabalhos de graduação são fundamentais para iniciar o caminho da pesquisa científica. Considerados como trabalhos de iniciação científicas, eles ajudam o aluno a aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, estimulando a reflexão e a organização do pensamento. Esses trabalhos podem envolver desde revisões bibliográficas até pequenas pesquisas, e são os primeiros passos para a construção do conhecimento acadêmico. Tanto as monografias quanto os trabalhos de graduação são fundamentais para solidificar a base acadêmica, preparando os estudantes para os desafios maiores da pesquisa científica. O trabalho de conclusão de curso, TCC, é um marco importante na jornada acadêmica, especialmente para os alunos do curso de Teologia do ITQ. Embora não tenha a mesma complexidade de uma dissertação ou tese, o TCC representa a culminância do aprendizado adquirido ao longo do curso. Ele é, essencialmente, uma monografia que permite ao aluno explorar um tema específico com profundidade, refletindo sobre ele de maneira clara e objetiva. Durante esse processo, o aluno tem a oportunidade de aplicar o conhecimento teológico que adquiriu, relacionando-o com suas próprias experiências e perspectivas. A missão principal do TCC é consolidar a jornada acadêmica e não apenas concluir um curso. Ele exige que o aluno demonstre não apenas domínio sobre o tema escolhido, mas também capacidade crítica e metodológica na forma como organiza suas ideias e apresenta suas conclusões. No contexto do ITQ, o TCC torna-se uma oportunidade única para o aluno deixar sua contribuição no campo do conhecimento teológico, sendo assim um símbolo de maturidade acadêmica e espiritual. Este é o ponto de partida para novas descobertas e para a continuidade da formação e aprendizado na área de teologia. Os artigos científicos, apesar de sua extensão reduzida, são fundamentais para a propagação do conhecimento acadêmico. Eles são publicações que trazem discussões detalhadas sobre temas específicos, abordando métodos, técnicas e resultados em diversas áreas do saber. Esses artigos podem ser classificados em duas categorias principais: artigos de revisão e artigos originais. Os primeiros oferecem uma análise crítica e resumida de informações já publicadas, enquanto o segundo traz
trazem novos estudos e descobertas, contribuindo diretamente para o avanço científico. Embora curtos, os artigos científicos são completos em seu conteúdo e estrutura. Seguindo as diretrizes da NBR 6022, sua organização inclui elementos essenciais como o título, o nome do autor, resumo, palavras-chave, corpo do artigo e referências bibliográficas. Publicados em revistas, jornais ou periódicos especializados, esses artigos desempenham um papel vital no enriquecimento do diálogo acadêmico e científico. Ao explorar os artigos científicos, nos deparamos com um universo de síntese e clareza, onde a brevidade não diminui a profundidade. Cada artigo é uma contribuição valiosa para a construção do conhecimento, iluminando novos caminhos e provocando reflexões que impulsionam o progresso nas mais diversas áreas do conhecimento. A estrutura de um artigo científico é um guia fundamental para a transmissão do conhecimento de forma clara e eficaz. Conforme a NBR 6022-2003, o artigo deve ser cuidadosamente organizado, com cada elemento cumprindo uma função específica. O título, juntamente com um subtítulo, quando necessário, é a primeira porta de entrada para o leitor, sendo essencial que seja conciso, claro e informativo. A autoria indicada logo abaixo não é apenas um crédito, mas uma assinatura que valida a expertise por trás do trabalho. O resumo é um dos elementos mais críticos, funcionando como uma sinopse concisa do artigo. Ele deve resumir o contexto, a metodologia, os resultados e as conclusões, despertando o interesse do leitor para o conteúdo completo. As palavras-chave, por sua vez, facilitam a localização do artigo em base de dados, representando os principais temas abordados. O corpo do artigo é o coração do trabalho, dividido em seções como introdução, metodologia, resultados e conclusão. Estruturando o conteúdo de forma lógica e clara. As referências bibliográficas, por fim, são a base que sustenta todas as afirmações e conclusões, garantindo a credibilidade e permitindo que outros pesquisadores possam consultar as fontes utilizadas. O artigo relatório e a comunicação científica são dois componentes importantes da pesquisa científica, ambos desempenhando papéis distintos na disseminação do conhecimento. O artigo relatório, embora semelhante ao artigo científico, é projetado para relatar resultados práticos obtidos em pesquisas de campo ou laboratório. Sua estrutura mantém a clareza e a profundidade do artigo científico, mas com foco na descrição dos resultados e na análise das experiências práticas, como observações de campo ou experimentos controlados. Por outro lado, a comunicação científica representa a transição da escrita para a oralidade, onde o conhecimento ganha vida ao ser compartilhado em eventos científicos como congressos, simpósios ou apresentação de cursos. A comunicação oral permite que o pesquisador interaja com a audiência, explicando e discutindo suas descobertas diretamente, com um foco particular na condensação das ideias principais, geralmente em uma apresentação de curta duração. Ambos, o artigo relatório e a comunicação científica, são peças essenciais no ciclo da pesquisa, permitindo que as descobertas científicas alcancem públicos diversificados, seja por meio de textos escritos ou pela interação direta em eventos acadêmicos. Esses dois elementos complementam-se, ampliando a disseminação e o impacto da pesquisa. O informe científico e o ensaio científico são dois tipos distintos de produção acadêmica que oferecem contribuições significativas à pesquisa. O informe científico, geralmente breve, tem como objetivo comunicar os resultados parciais de uma pesquisa ainda em andamento.
Esse tipo de documento é essencial para compartilhar avanços importantes, reflexões ou obstáculos encontrados durante a pesquisa. Ele segue uma estrutura simples e objetiva que permite aos pesquisadores e à comunidade científica obter uma visão clara do que já foi alcançado, sem a complexidade de um artigo ou relatório completo. Por outro lado, o ensaio científico é um texto mais pessoal, que se afasta da objetividade tradicional da ciência. Ele é uma reflexão aprofundada do autor sobre um tema específico, oferecendo uma análise subjetiva e teórica. Embora sua base científica seja reconhecida, sua força reside na proposição de novas ideias e na capacidade do autor de envolver a audiência ou um ponto de vista inovador ou provocador. Juntos, o informe científico e o ensaio científico ampliam a diversidade da pesquisa acadêmica, oferecendo não apenas dados, mas também novas perspectivas e reflexões para o avanço do conhecimento científico. A resenha, considerado o texto mais elementar da pesquisa científica, desempenha um papel crucial na análise e compreensão de obras existentes. Ela se divide principalmente em duas categorias, a resenha bibliográfica e a resenha crítica. A resenha bibliográfica é um resumo objetivo de uma obra sem incluir análises ou opiniões pessoais do resenhista. Ela descreve o conteúdo de maneira clara, incluindo informações essenciais como o autor, título, número de páginas e a estrutura da obra. A principal finalidade é fornecer uma visão geral da obra sem adentrar em detalhes analíticos. Em contraste, a resenha crítica vai além de uma simples descrição. Ela inclui uma avaliação profunda e pessoal do conteúdo, destacando a relevância da obra no contexto acadêmico, seu mérito, estilo e os aspectos metodológicos. A resenha crítica exige que o resenhista não apenas apresente o conteúdo, mas também que o analise sob diferentes perspectivas, considerando contribuições importantes e aspectos éticos. Ambas as formas de resenha são indispensáveis na pesquisa acadêmica, pois permite uma apreciação mais abrangente das obras, seja de forma objetiva ou crítica, e estimulam um debate saudável no campo científico. Nesta sessão, exploraremos os exemplos práticos de dois tipos essenciais de trabalhos científicos curtos, o artigo científico e a resenha. Esses modelos proporcionam uma aplicação concreta dos conceitos discutidos previamente, ilustrando como a teoria se traduz na prática acadêmica. O artigo científico é uma publicação de autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de pesquisa. Ele pode ser de revisão, resumindo e analisando informações já publicadas ou original, apresentando novas abordagens e descobertas. A estrutura do artigo segue normas específicas, incluindo título, autor, resumo, corpo do artigo e referências bibliográficas, visando a clareza e a concisão na apresentação dos resultados. Por outro lado, a resenha é um texto mais simples, mas igualmente importante na pesquisa científica. Ela pode ser bibliográfica, resumindo o conteúdo de uma obra de maneira objetiva ou crítica, oferecendo uma análise mais profunda com base na opinião do resenhista. Ambas as formas são fundamentais para a comunicação acadêmica, cada uma oferecendo um olhar distinto sobre a produção de conhecimento. Com esses exemplos práticos, esperamos oferecer uma base sólida para a criação de trabalhos científicos curtos e eficazes. A conclusão deste capítulo 3 sintetiza a exploração das diversas formas de apresentação de pesquisas, destacando a importância da escolha adequada do formato. Iniciamos com uma visão abrangente das várias modalidades de escrita acadêmica, desde textos literários e oficiais até os científicos, ressaltando a diversidade de objetivos
e estilos que a moldam, com uma ênfase especial nos textos científicos. Discutiremos a necessidade da correção, exatidão e autenticidade na apresentação dos dados, princípios fundamentais para a comunicação eficaz das pesquisas. Examinamos também a gama de trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações, monografias e TCCs. E como cada um possui objetivos específicos, sendo necessário adequar o estilo e a estrutura para atingir seus projetos. A explicação detalhada da estrutura de um artigo científico segundo a NBR 6022 de 2003 forneceu aos leitores ferramentas essenciais para escrever com clareza e organização. Por fim, exemplos práticos de um artigo científico e uma resenha ilustraram como aplicar os conceitos discutidos, ajudando a tornar as ideias mais tangíveis. Este capítulo conclui com a mensagem central de que a escolha da abordagem certa é vital para o sucesso acadêmico e que a diversidade de estilos é um recurso valioso para a comunicação das descobertas científicas. O slide prática e desenvolvimento de trabalhos científicos é um convite para os leitores passarem da teoria à prática, uma etapa fundamental na jornada acadêmica, enfatizando que a verdadeira mestria se adquire por meio da prática. O foco está em aplicar os conceitos aprendidos na criação de trabalhos científicos. A teoria por si só é importante, mas são as experiências práticas que moldam e consolidam o aprendizado. Este segmento orienta os leitores a colocar em ação os conhecimentos adquiridos sobre a estruturação de artigos científicos e normativas e os estilos de escritas, encorajando-os a transformar a teoria em produção acadêmica concreta. O processo de escrever e elaborar textos científicos é um exercício essencial para aprimorar não apenas a técnica da escrita, mas também a criatividade e a individualidade do acadêmico. A prática é apresentada como caminho para o desenvolvimento contínuo de habilidades práticas, preparando os estudantes para os desafios acadêmicos que virão. E este slide reforça a importância de ser um participante ativo na jornada de pesquisa, encorajando-os a assumir um papel mais engajado e protagonista em sua educação e na construção do conhecimento científico. Ferramentas e recursos úteis servem como um guia para os acadêmicos, apresentando uma variedade de instrumentos que podem melhorar significativamente a produção de trabalhos científicos. A jornada acadêmica é mais eficaz quando acompanhada por ferramentas adequadas, e este segmento orienta os estudantes a buscar fontes confiáveis, bibliotecas especializadas e software que possam simplificar o processo de pesquisa e redação. As bibliotecas acadêmicas digitais e físicas são destacadas como recursos essenciais, pois oferecem acesso a uma vasta gama de materiais de referência que enriquecem a pesquisa e validam as descobertas. O uso de software específicos também é enfatizada como ferramentas que auxiliam na organização de referências, formatação de documentos e análise de dados. Esses recursos tecnológicos são apresentados como aliados no processo de produção científica, permitindo que os acadêmicos trabalhem com mais eficiência. A mensagem central é clara: escolher as ferramentas certas é vital para a qualidade do trabalho acadêmico. Como um artesão escolhe suas ferramentas para criar uma obra-prima, os acadêmicos devem selecionar as ferramentas que os ajudarão a esculpir suas produções científicas, contribuindo para uma jornada mais eficiente e enriquecedora. Resumo:
Neste capítulo, abordamos a fundamental tarefa de comunicar a descoberta e reflexões científicas de maneira clara e eficaz. O capítulo começa com a introdução aos diferentes tipos de textos acadêmicos, explorando as formas variadas de apresentação de pesquisas, desde os artigos científicos até as resenhas críticas. Cada uma dessas formas de escrita tem seu papel específico no universo acadêmico e contribui de maneira única para a construção de conhecimento. Os artigos científicos, por exemplo, são apresentados como um meio para a disseminação de ideias com destaque para a sua estrutura baseada em normas como a NBR 6022 de 2003. Já as resenhas, seja bibliográficas ou críticas, são discutidas como formas de análise que promovem uma reflexão profunda sobre obras já existentes. Além disso, o capítulo enfatiza a importância do TCC como um marco na formação acadêmica, representando a culminância da jornada do aluno ao aplicar teorias e conceitos estudados de maneira original. O capítulo também explora a relevância da prática na produção de trabalhos científicos, incentivando os estudantes a aplicar os conhecimentos adquiridos em atividades concretas. E ao final, o capítulo 3 proporciona uma compreensão ampla da diversidade de abordagens e formatos, mostrando que, para um trabalho científico de qualidade, é preciso dominar tanto as normas estruturais quanto a habilidade de comunicar claramente as descobertas. Chegamos ao final do capítulo 3 e é importante refletirmos sobre tudo o que aprendemos até aqui. Ao longo dessa jornada, vimos como a produção de textos acadêmicos é uma habilidade essencial para todo pesquisador, desde a elaboração de artigos científicos, passando pelas resenhas até a finalização de TCCs. Cada um desses trabalhos tem um papel único na divulgação de ideias e no avanço do conhecimento. Entendemos que para produzir um trabalho de qualidade não basta apenas o conhecimento teórico, mas também a habilidade de aplicar esse conhecimento de forma clara e objetiva, respeitando as normas e estruturas acadêmicas. O capítulo 3 mostrou a importância da prática constante na elaboração de textos e da busca por ferramentas e recursos adequados para facilitar esse processo. Assim podemos transformar a teoria em prática e aprimorando nossas competências e nos preparando para as exigências do mundo acadêmico e científico. Agora cabe a nós aplicar tudo o que aprendemos e continuar nossa jornada de forma confiante, buscando a excelência em nossas produções acadêmicas. Que o conhecimento que adquirimos neste capítulo nos inspire a aprimorar nossas habilidades de escrita científica e a compartilhar com o mundo as nossas descobertas. Que Deus continue nos guiando nesse caminho de aprendizado e crescimento. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos reunimos diante de Ti neste momento de oração, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo orientação e sabedoria em nossa jornada acadêmica. Senhor, Tu és a fonte de todo conhecimento e sabedoria, e reconhecemos que sem Ti nada somos capazes de realizar. Pedimos que ilumines nossas mentes e corações para que possamos aplicar o conhecimento que adquirimos de maneira sábia e para o bem de todos. Pai, em cada passo que em nossa jornada acadêmica seja guiada pela Tua luz, que possamos não apenas buscar o conhecimento, mas também usá-lo com responsabilidade e para edificar o Teu reino. Dá-nos discernimento para entender as normas e estruturas que regem a pesquisa científica e a escrita acadêmica, para que possamos comunicar nossas ideias de forma clara, objetiva e precisa. Pedimos que nos ajudes a aplicar o que aprendemos, transformando o conhecimento teórico em prática para que nossas produções acadêmicas glorifiquem o Teu nome e contribuam para o avanço
do conhecimento humano. Senhor, abençoe nossos estudos, protege-nos das dificuldades e abre portas para que possamos crescer intelectualmente e espiritualmente. Que em tudo o que fizermos possamos refletir o teu amor e sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, oramos confiantes de que tu estarás sempre conosco. Amém.